Hoje eu quero continuar junto com vocês essa série de mensagens que nós começamos no último sábado, o primeiro sábado do ano, falando sobre os sinais que revelam a identidade de Jesus na nossa vida. Nesse tempo, nessa série, nós estamos conversando sobre os sinais descritos no livro de João, que João vai colocar, que são apenas 7 sinais, que são diferentes até em muitos momentos dos outros livros dos evangelhos, ou dos sinóticos, que são muito similares, onde João vai descrever em cada um desses milagres, desde o capítulo 2 até o capítulo 12, entre algumas transições, com alguns momentos na vida de Jesus, e em cada um desses milagres, João vai começar a descrever algo particular da identidade de Jesus. Mas além de revelar algo particular da identidade de Jesus, à medida que ele vai se revelando em cada um desses milagres, ele também começa a mostrar o que ele espera de cada um dos seus seguidores. E a gente quer estudar esse texto hoje, esse segundo sinal descrito no livro de João, para entendermos na nossa vida como que nós também podemos demonstrar esses sinais. E hoje, nessa segunda mensagem, nós vamos conversar sobre os sinais que rompem as fronteiras da fé. E à medida que as pessoas que não conhecem a Jesus e olham para você, elas vão perceber que existe algo sim de diferente em você, que elas ainda não conseguem acreditar, mas que você realmente acredita e que você não só espera, mas coisas de Deus acontecem na sua vida, porque você caminha com Ele todos os dias. Os sinais, eles não são simplesmente milagres, mas são marcas que apontam para o alto na nossa vida. E à medida que nós vamos começando a declarar, a contar sobre os sinais, maravilhas, respostas, coisas que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas, as pessoas ao nosso redor, seja onde for, elas vão começar a perceber que existe sim algo de diferente, e é sobre isso que essa série, durante essas próximas mensagens ainda, nós vamos continuar conversando. Quando eu ainda estava namorando com a minha esposa, um pouco antes de noivar, nós começamos a entrar numa crise para entender, além do namoro, se Deus tinha algo especial para nós como casal também. E nós começamos a orar para tentar entender a direção de Deus com relação ao casamento, e a gente entrou numa crise, porque na verdade, no nosso caso, além de uma confirmação com relação ao relacionamento, a gente também estava orando para uma confirmação com relação ao chamado de Deus na vida da minha esposa. Quando nós começamos a namorar, eu ainda era bancário, e estava tudo certo. Desde o início já falei para ela que eu tinha o chamado de Deus, e um dia, eu não sabia quanto tempo ia levar, eu me tornar um pastor. Na verdade eu já era um pastor, era só a transição daquela fase, e aí aquela fase já tinha chegado também no nosso relacionamento, e aí a gente começou a orar e buscar a face de Deus, porque eu precisava de uma confirmação de Deus que ela era a pessoa que Deus tinha para mim, e ela precisava de uma confirmação, primeiro, do chamar de Deus para a vida dela, e depois se eu era a pessoa que Deus tinha para ela. Lembro que foi até bem conturbado, a gente ficou um pouco em crise, chegou a terminar por um tempo, e separamos um tempo de oração, determinamos ali diante de Deus, a orarmos durante um mês e buscarmos a face do Senhor. E no penúltimo dia daquele prazo que nós tínhamos colocado diante do Senhor, eu lembro que o Senhor me revelou e me respondeu em 5 textos diferentes da Bíblia, que eu guardo esses 5 textos como uma confirmação de Deus, não só do relacionamento, do casamento, da nossa família, mas num relacionamento Deus tem que falar com os dois. Parênteses da mensagem já no início hoje, prepara. Se vem alguém falar com você sobre um relacionamento que Deus falou com ele ou com ela, que você é a pessoa que Deus tem para a vida daquela pessoa, a tua resposta óbvia naquele momento é, então, senta um pouquinho aí, não sei quanto tempo, espera e deixa Deus falar comigo. E quando Deus falar comigo, eu te procuro. Por favor, não mande mensagem, não fique stalkeando as redes sociais, não fique vindo atrás. Por quê? Para de quem na conversa, nos caras que vêm com umas historinhas aí, dizendo que Deus falou com ele, mas não falou com você ainda, deixa Deus falar com você também. Amém? Amém, que bom. E aí a gente estava lá nessa fase, orando, tentando entender, e aí eu já tinha tido as confirmações, então eu estava mais tranquilo, e lembro que a gente marcou de sair no último dia para jantar. O jantar foi meio estranho, porque a gente queria conversar sobre
o que Deus estava fazendo e ficou batendo papo sobre outras coisas. E quando a gente foi para o carro, na hora de ir embora, nós estávamos em 2 carros, saindo do trabalho, os 2. E aí nós começamos a conversar e ela falou assim, olha, eu estava fazendo devocional hoje. E Deus falou comigo no livro de Samuel, sobre o chamado de Samuel. E na hora que ela falou aquilo, eu já estava dando a glória a Deus, eu já tinha certeza, porque Deus já tinha falado comigo, mas ela falou assim, calma, peraí, Deus falou comigo com relação ao chamado, mas Deus não falou nada com relação a você. Eu falei, Jesus amado, e agora o que eu vou fazer? A gente continuou conversando e para mim aquela resposta de Deus já era suficiente, mas graças a Deus pela minha esposa, porque ela disse que não era suficiente aquela resposta, e ela precisava de uma resposta do Senhor. E aí eu estava com ela conversando no carro e eu nunca tinha feito aquilo e me senti impelido pelo Espírito e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai até a tua casa, você vai no teu carro, eu vou no meu carro, a gente vai orando no caminho, cada um no seu carro, e quando a gente chegar lá na sua casa, você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Não foi uma coisa pensada, não preparei, não programei, foi algo do Espírito naquele momento, e nós fomos dirigindo, e eu confesso para você que no meio daquele caminho todo, a minha fé foi se abalando, eu falei assim, ô Senhor, o Senhor falou para eu fazer, eu fiz, mas agora tem que dar certo esse negócio aí. E aí eu já estava com a fé bem abalada, orando, pedindo misericórdia, pedindo para que o Senhor se revelasse de algum jeito. A gente chegou na casa dela, ela parou o carro, eu parei o carro um pouquinho ali mais atrás. Eu dei um tempo para ela, vi que a luz se acendeu, ela abriu a Bíblia e começou a ter um tempo lá com Deus. Eu esperei um pouquinho, saí do carro, fui até o lado do passageiro, e aí eu olhei pelo espelho, pelo vidro, sem falar nada para ela, e estava aberto em Salmos, lá pelo Salmo 60 e pouco, se não me falha a memória. E, gente, estudando um pouquinho mais a palavra, quando eu olhei aonde estava aberto, a minha expectativa era que tivesse aberto em alguma história de amor, no livro de Cantares, pelo menos em 1 Coríntios 13, que fala sobre o dom do amor, pelo menos, alguma coisa assim. E eu olhei lá e falei, meu Deus do céu, não vai ter nada nesse negócio aí agora, o que eu vou fazer? Aí eu abri a porta, sentei do lado e ela falou assim, olha, Deus falou comigo nesse texto, nesse texto, nesse texto, nesse texto, 5 textos que Deus havia revelado para ela com relação ao nosso relacionamento e os próximos passos também. E sabe, na nossa caminhada cristã, por diversas vezes nos falta fé para entender e acreditar que sim, o Senhor pode não só se revelar, falar aos nossos corações, mas fazer com que coisas que nós nem mesmo imaginávamos pudessem acontecer. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. E são diversas as histórias de tantas pessoas na nossa igreja, no tempo bíblico, que a gente começa a perceber que começaram a ter que caminhar esse mesmo caminho da fé e desenvolver ainda mais a fé nas suas vidas. Estava conversando com um casal alguns anos atrás aqui na igreja, eles já namoravam há pelo menos uns 4 anos também, quando eles vieram me procurar, porque do nada o rapaz havia terminado o relacionamento e ela ficou desesperada, e ela não sabia o que tinha acontecido, e aí ela falou, vamos marcar junto com o pastor para a gente conversar lá, para tentar entender alguma coisa, e ele veio quase obrigado naquela conversa. Naquela conversa, ela olhava bem nos meus olhos durante a conversa, ele nem olhava, ele sentou meio de costas para ela, de tal ponto que ele estava já intransigente com relação à volta do relacionamento, e ela orava e confiava, acreditava que Deus tinha alguma coisa para eles ainda. E eu falei assim, olha, vamos orar, e eu queria pedir para vocês, em respeito pela história de vocês, eu não sei o que Deus vai fazer, eu tenho a minha vontade, mas eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se Deus querer a vontade dele é que vocês estejam juntos, eu não sei o que Deus vai revelar, o que ele vai falar, mas pela história de vocês, vamos dar um tempo de oração, mas eu queria pedir para vocês um detalhe, para nesse tempo, no caso de vocês ficarem afastados, porque eu vi ali que estava muito abalado, ela querendo muito que o relacionamento continuasse, e ele não queria ver ela de jeito nenhum. Então poderia ser pior se ele simplesmente continuasse, falar, não precisa contar para ninguém, nem nada, e daqui a um mês a gente volta a conversar e vocês vão tomar uma decisão de acordo com aquilo que Deus for revelando para vocês também. 2 semanas depois, eles começam a conversar por mensagem. Na 3ª semana já voltam a se encontrar. Na 4ª semana, quando vem conversar comigo, já tinham voltado com o relacionamento e estava tudo resolvido. E aquela jovem me ajudou a lembrar que o Senhor pode sim fazer coisas que a gente muitas vezes não consegue acreditar.
Eu não sei se você está passando por algo parecido com relação ao relacionamento. Eu te contei 2 histórias simplesmente para te mostrar que Deus pode se revelar de diversas formas. Mas não para você se basear nessas histórias como doutrina, porque histórias que pessoas contam com relação àquilo que Deus fez na vida delas, Deus fez na vida delas. E não é por isso que você se baseia nisso para você colocar na tua vida. Eu me baseio naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que o Senhor não é simplesmente uma força motriz, mas é alguém que continua se revelando e falando nos nossos dias. E por isso que nós buscamos a sua face para entender o que Ele tem para nós. Na última mensagem, a gente conversou um pouquinho sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi realizado num casamento, transformando água em vinho e mostrando que Ele era o Senhor do tempo, que Ele podia fazer muito mais do que o vinho produzido em algumas estações, ser produzido em simplesmente instantes, através da sua palavra. E vimos também que nós precisamos levar as nossas causas ao Senhor, que nós precisamos viver no cronograma celestial e entregarmos o nosso melhor para o Senhor. Hoje, nesse segundo milagre, Jesus revela o seu poder sobre o espaço, sobre as fronteiras, sobre as distâncias que nos impedem de acreditar que Jesus é sim todo-poderoso. Nesse segundo milagre, Jesus estava na cidade de Caná e cura o filho de um oficial do rei que estava na cidade de Cafarnaum, que fica a 30 quilômetros de distância, sem nem dar mais um passo, simplesmente com a sua palavra. Abre tua Bíblia no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Eu quero ler alguns versículos dessa história para a gente poder entender um pouquinho mais como que o Senhor pode falar aos nossos corações e revelar para nós quais são os sinais que rompem as barreiras da fé na nossa vida. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, diz assim: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que eles fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por essa noite e queremos pedir agora, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te damos liberdade para nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui, Pai. Nos ajudar a aumentar a nossa fé no Senhor, para podermos ver realmente sinais e maravilhas do Senhor acontecendo na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. E quando nós oramos por isso, não pensamos simplesmente em milagres, mas pensamos em uma casa que pode ser uma casa que vira uma casa de paz. Pensamos em relacionamentos que podem ser restaurados. Pensamos em tantas coisas que o Senhor pode fazer. E hoje nós queremos te pedir, Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui ele nos ensina que não existem fronteiras e limites para o agir de Jesus. E hoje nós vamos aprender quais são os sinais que nós precisamos aplicar nas nossas vidas para romper
as fronteiras da fé que muitas vezes somos nós até que colocamos. O primeiro sinal que pode romper com as fronteiras da fé é o sinal da honra. No versículo 44 e no versículo 45, Jesus começa a falar um pouquinho sobre algumas coisas que ele mesmo já havia passado. Ele estava só começando o seu próprio ministério, mas aqui é interessante porque ele realiza o primeiro milagre na cidade de Caná. Depois disso, ele vai para algumas festividades, descendo para Jerusalém. Em Jerusalém, ele passa ainda na ida por Samaria, e ele tem tantos outros encontros e confirmações e coisas que vão acontecendo. Então tem todo um percurso que ele faz. Quando ele chega em Jerusalém para algumas das festividades, é aquele momento em que ele chega no templo e começa a ficar indignado com as pessoas que estavam vendendo tantas coisas ali no templo, e aquele não era lugar de venda de nada. E aí ele volta depois, finalmente mais uma vez para Galileia, e quando ele chega mais uma vez ali na cidade de Caná, onde ele havia realizado o seu primeiro milagre. Mas é muito interessante, porque por todo esse percurso que ele vai fazer, ele começa a descrever, inclusive aqui nesse versículo 44, que um profeta não tem honra na sua própria casa. E é interessante quando nós olhamos para o texto, porque Jesus não tinha uma expectativa de que a Judéia, ou o seu próprio povo, ou o lugar do seu nascimento, que era Belém, ou até a cidade de Jerusalém, fossem lugares que ele pudesse ser reconhecido, porque esse não era o cronograma celestial que o Senhor tinha para Jesus. Mas ele sabia que aqueles que mais precisavam, aqueles que estavam mais carentes e mais buscavam, que se encontravam na região da Galileia, que por sinal é o lugar onde Jesus realiza mais milagres no seu ministério, seria o lugar onde as pessoas iriam reconhecer que havia algo de diferente, sim, naquele homem, e ele era o próprio Deus. Tanto que, à medida que ele chega, o texto vai dizer que ele é reconhecido pelos galileus e eles o recebem bem. Inclusive, esse oficial do rei, que é um dos personagens centrais da nossa história hoje, vai mostrar para nós que, à medida que ele escuta que Jesus havia chegado ali na região da Galileia mais uma vez, ele precisando dessa cura, já tendo tentado tantas outras coisas, ele sai da sua cidade e vai ao encontro de Jesus, desesperadamente encontrá-lo ali na cidade de Caná da Galileia. E a diferença entre essas cidades era de 30 quilômetros. A enfermidade do seu filho devia ser algo muito grave, ao ponto de não poder transportá-lo nessa direção ou nessa distância, e essa fronteira que existia, essa distância que existia entre as duas cidades, ou entre o pai que estava agora com Jesus e o filho que ainda estava na sua casa com os servos, era aquilo que parecia que podia impedir a obra do Senhor na vida daquele menino. Jesus já havia sentido que na sua própria terra, na Judéia, a hostilidade estava crescendo cada vez mais, tanto que o próprio Jesus ele era conhecido como um profeta da Galileia, como outros textos também vão revelar, em alguns casos, como um profeta também do lugar da sua criação, que era Nazaré, que era uma cidade até importante, mas que não tinha expressão profética. Tanto que essa cidade nunca nem mesmo havia sido citada no Antigo Testamento. Por isso que alguns textos vão dizer, e na verdade não só, além dos textos dizerem, inclusive alguns dos seus discípulos, como por exemplo Natanael, quando escuta falar sobre Jesus e dizendo que ele vinha, Filipe dizendo que ele vinha lá de Nazaré, ele vai responder em Mateus, no capítulo 1, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não tinha, ele estava ainda começando o seu ministério, ele tinha toda a honra dos céus, mas ele não tinha honra ainda por parte dos homens. E Nazaré, que era essa capital do norte de Israel, era essa cidade sem expressão profética. E mesmo em Nazaré, Jesus também não era reconhecido. Mas ele era reconhecido e começou a ser cada vez mais reconhecido nas vilas e em cidades ainda menos expressivas na região da Galileia. E sabe, nós fazemos algo muito parecido.
nós sofremos, na verdade, da mesma coisa. Dependendo da origem de uma pessoa, dependendo dos estudos, dependendo da importância, dependendo das finanças ou qualquer outra situação que nós podemos colocar, nós damos mais honra, mais ouvidos, mais importância ou menos importância para uma pessoa. Eu faço isso, você faz isso, quando alguma coisa não sai de acordo com a tua expectativa, que você mesmo colocou. E nós fazemos essa segregação muitas vezes, porque, essa pessoa talvez seja inferior na tua visão a você, e por isso, por que eu vou dar ouvidos para ela? Nós fazemos isso e muitas vezes faltamos com honra, porque é mais fácil honrar quem está acima da gente, mas por que a gente faz isso? Porque a gente tem interesse, porque a gente quer não só honrar aquela pessoa, agradá-la, mas a gente quer algo em troca, mesmo inconscientemente algumas vezes. Você já se sentiu assim, sem ser honrado, talvez por causa da tua idade, da tua origem, dos teus estudos, da tua família, ou qualquer outra área? A falta de honra, ela vai gerar uma fronteira espiritual. Afinal, você não reconhece e não acredita naquela pessoa totalmente, e quando da nossa parte nos falta honra a Deus, isso gera uma barreira espiritual, porque na verdade, no fundo, nós não acreditamos que Ele seja capaz de fazer aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é capaz de fazer. Mesmo realizando os sinais, mesmo realizando os milagres, muitas pessoas ainda não acreditavam porque não conseguiam vê-lo como o Messias. E talvez esse seja o seu problema. Você não consegue ver o Jesus como a concretização da promessa, como o Messias, como o Filho de Deus que veio ao mundo para entregar a sua vida, para que através da sua morte, do seu sangue, nós pudéssemos ser redimidos pelos nossos pecados e através dele nós pudéssemos ter o livre acesso a Deus, porque antes de Jesus não era assim. Talvez esse seja o problema. Mas sabe, muitas vezes para nós é difícil lidar com a honra, porque a gente quer tirar vantagem, a gente quer algo em troca, a gente quer resolver os nossos próprios interesses. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo algumas histórias, como por exemplo, Davi e Saul, quando Saul começa a perseguir Davi, querendo o matar, tirar a sua vida, junto com aqueles que estavam junto com ele naquele tempo, surge uma oportunidade para Davi. Saul vai para a caverna, na caverna escura, Davi estava atrás de Saul, e ele tinha a oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele estava sendo injustiçado. Mas ele não faz aquilo porque ele sabia que Deus um dia havia abençoado aquele homem e ele não ia colocar a mão contra o ungido do Senhor. E por que ele faz? Ele corta um pedacinho da capa simplesmente para mostrar para aquele homem que ele tinha a oportunidade, mas não fez porque ele honrava aquilo que Deus um dia já havia feito na vida dele. Para mim, um outro exemplo muito forte de honra é João Batista. Alguém que às vezes a gente até esquece um pouco, mas na verdade eu vejo João Batista num ministério muito diferente, de alguém que vagava pelo deserto, vestia roupas que não eram comuns, comia mel, gafanhotos, e batizava as pessoas. Mas ao momento que ele vê Jesus se aproximando, e ele percebe imediatamente que aquele era o Messias, ao invés de se preocupar consigo mesmo, ao invés de se preocupar com o seu ministério que estava crescendo, com o número de seguidores que ele já estava começando a ter e estava aumentando, ele vai dizer: olha, lá vem alguém que eu não sou digno nem de lavar os pés, lá vem alguém que agora vocês precisam seguir, não mais a mim, porque eu não sou aquele homem, eu não sou Jesus. Eu sou simplesmente o amigo do noivo. E Jesus é o noivo. E quando eu entendo o meu papel como amigo do noivo, ao invés de buscar a glória para mim mesmo e faltar com honra para o Senhor, eu só cumpro o meu papel, que é simplesmente ser amigo do noivo. Porque a glória não é minha naquele dia especial na volta de Jesus, mas é dele. E muitas vezes, uma das maiores dificuldades que nós temos é conseguir entender como que nós podemos honrar ao Senhor.
quebrar essa barreira da fé da nossa vida. Porque quando me falta fé para acreditar em algumas coisas, na verdade a minha vida, como um todo, as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer, as coisas certas e erradas, começam a demonstrar qual é o nível de honra que eu dou ou não dou para Jesus. A santidade, a obediência, são formas de demonstrar a honra que eu tenho pelo Senhor e pelo sacrifício que um dia Ele fez por mim. Mas muitas vezes eu não faço. É difícil para a gente, às vezes, conseguir lidar e entender um pouco sobre isso, porque, ao mesmo tempo que parece subjetivo, mas ele parece subjetivo porque na nossa cabeça a gente faz isso parecer subjetivo. Porque a Bíblia é extremamente clara com relação a isso. E ela vai dizer, nós precisamos honrar ao Senhor o seu sacrifício, não para querer algo em troca, mas para ter o privilégio de poder andar ao lado dele. A gente busca o Senhor pelos nossos interesses, nós buscamos ao Senhor porque precisamos de respostas, nós buscamos ao Senhor desesperadamente quando precisamos, mas quando recebemos aquilo que já estavam buscando, aí a gente dá um tempinho ali no nosso relacionamento. Alguns anos atrás eu estava visitando um jovem aqui da nossa igreja no hospital. Ele tinha começado com uma enfermidade, com uma febre muito alta, já tinha sido transferido de um hospital para o outro, mas nenhum médico conseguia dar um diagnóstico do que ele tinha. Ele já estava numa sala separada, e para entrar naquela sala, em algumas das visitas que eu estava fazendo para ele, tinha que colocar uma roupa especial. Para nós hoje em dia está muito mais comum usar máscara, naquela época não era nada comum usar máscara e passar álcool, e quando saía todo o processo de volta, porque no final das contas os próprios médicos de 2 hospitais diferentes não conseguiam trazer um diagnóstico e estavam tentando e experimentando alguns medicamentos porque eles não sabiam o que aquele jovem tinha. Mas ele passou dias com febres muito altas e eles estavam com muito medo que, se ele voltasse, já não estavam nem acreditando que ele podia voltar daquele quadro, ele provavelmente ia ter alguma sequela, pela temperatura que havia chegado e por tanto tempo que havia levado. Eu lembro que em algumas daquelas visitas eu parava do lado dele e ele estava desacordado, num coma ali induzido, e eu orava com ele, pedindo para que o Senhor o visitasse. Eram tantas as pessoas da igreja orando, mas em uma das últimas visitas que eu fiz para aquele jovem, quando eu encostei nele, eu senti o Senhor falando comigo que aquela doença não era para a morte, mas era para a vida, e o Senhor ia usar aquele caso para testemunhar na vida de pessoas. E aí eu lembro exatamente naquele momento Deus falando comigo e orando por aquele jovem. E não era porque eu fui orar, gente, por favor, não me entendam mal, não é isso. Nós estamos falando aqui até com relação a distâncias e fronteiras, mas estamos falando sobre aquele que pode ouvir as nossas orações, mesmo quando estamos distantes. E à medida que eu orava por ele, eu conseguia ver o Senhor trabalhando na vida daquele jovem. No outro dia, ele simplesmente acordou, como se nada tivesse acontecendo, ainda com os movimentos muito debilitados, os médicos falando, olha, ele vai passar por um processo muito longo, para mais de ano, com as fisioterapias, com tratamentos, para quem sabe voltar ao estado pleno. E em 2 meses aquele jovem estava igualzinho antes de ter aquela doença. Os médicos não conseguiam acreditar que aquilo havia acontecido, ninguém sabia explicar. E aquele jovem e a sua família começaram a testemunhar e dizer para os próprios médicos, olha, foi Jesus que fez aquilo. E num culto de ação de graças convidaram todos os médicos, enfermeiros, pessoas envolvidas naquele processo durante o tempo de hospital, para participarem daquele culto, para perceberem que o Senhor Jesus continua ouvindo as nossas orações. E eu achei tão bonito porque passaram-se alguns meses que ele estava um pouco melhor, e falou assim, pastor, a gente tinha marcado para ir com o pessoal de uma célula, fazer uma célula na praia e tentar surfar, só tentei, tá, gente, porque não teve jeito mesmo, tentar surfar lá. E falou assim, pastor, eu queria muito que você fosse mesmo dessa vez, porque eu queria que o Senhor me batizasse de volta, porque eu creio que o Senhor tem algo especial para mim, e a partir desse tempo, dessa doença, o Senhor realmente me trouxe da morte para a vida. Mas eu achei tão bonito a ideia daquele jovem honrando a Deus por aquilo que Deus havia feito na sua vida. E sabe, eu preciso honrar a Deus mesmo quando a resposta não vem. Eu preciso honrar a Deus mesmo quando eu continuo esperando
e não simplesmente sair resolvendo da minha própria forma. Eu preciso honrar a Deus com a minha vida. A honra é um sinal, porque quando eu deixo a honra de lado, ao invés de esperarmos o Senhor resolver algumas situações, nós tentamos resolver e normalmente pioramos diversas situações da nossa vida. E quem sabe você não tem conseguido acreditar em Jesus, porque Jesus já deixou de ser o primeiro na tua vida faz tempo. E se Ele deixou de ser o primeiro na tua vida, só queria te dar uma notícia: está faltando honra na tua vida com relação a Ele. E enquanto você continuar a viver da sua forma, do seu jeito, por melhor que seja a forma como você vive, você vai deixar de viver momentos espirituais e sobrenaturais com o Senhor, e que por mais que a tua vida pareça tão boa, ela poderia ser muito melhor. Eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de intimidade. Meu pai me contou uma história. Houve uma época na nossa família, meu pai vem de uma família muito humilde, e conseguiu conquistar muita coisa na vida. Ele tinha uma empresa, e teve uma fase muito boa, financeiramente, agora falando realmente. Ele tinha um chamado ministerial, estava fazendo seminário, mas se preparando ainda para um dia também se tornar pastor. Eu era pré-adolescente naquela época, e ele me contou, falou: filho, teve uma vez que um amigo da família, que era um professor, que hoje também é pastor, professor de teclado, ele dava aula para os meus irmãos e para minha mãe, e ele estava lá em casa dando aula mais uma vez, eles conversando, a empresa era na nossa casa, e meu pai conversando com ele, falou assim: João, o nome do meu pai, eu vou precisar aumentar a mensalidade. E meu pai, simplesmente sem pensar, sem maldade alguma, simplesmente respondeu para ele assim: olha, fica tranquilo, dinheiro não é o problema. E continuou conversando como se nada tivesse acontecendo. Mas sabe, os anos se passaram, a empresa fechou, o mercado mudou. Para você ter uma ideia, meu pai trabalhava com VHS e DVD. Quem que compra isso hoje, gente? O mercado mudou, fechou tudo. A vida é outra. Os anos se passaram e um dia ele orando, Deus falou com ele assim: você lembra aquela vez em que você confiou mais no dinheiro do que em mim? Meu pai falou assim: eu lembro. E Deus falou assim: desde aquele dia, você percebeu que as coisas começaram a dar errado? Eu falei: eu percebi. E sabe, às vezes inconscientemente nos falta honra para com o Senhor, nas mais diversas áreas da vida. Seja por um relacionamento, seja por causa do dinheiro, seja o que for. Mas todas as vezes que falta honra e o Senhor deixa ser o primeiro lugar, a gente cria e gera uma barreira para discernir, entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O segundo sinal que nós precisamos aplicar na nossa vida para romper as barreiras da fé é o sinal da amplitude. O versículo 48 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Nesse texto aqui, às vezes quando a gente lê mais rapidamente, a gente não consegue entender, porque na verdade Jesus naquele momento não estava repreendendo o oficial do rei. Ele estava na verdade trazendo um raio-x da situação, tanto do povo dos judeus, como também, na verdade, de todo o povo ali da Galileia, dizendo que se vocês não virem algo acontecer, vocês não vão acreditar. Ele estava trazendo um retrato do coração daquele povo. E o oficial do rei acreditava que Jesus era capaz de curar o seu filho, mas existia uma limitação nesse pensamento, porque ele não havia levado o seu filho, porque a condição não permitia, senão ele teria levado até a presença de Jesus. Mas ele, quando chega, Jesus vai falar assim: ô Jesus, eu quero te rogar, eu quero te pedir, eu preciso que o Senhor venha comigo até a minha cidade para trazer a cura para o meu filho que está a 30 quilômetros de distância. E a limitação que havia na cabeça daquele homem era a distância, a fronteira. Mas essa era a limitação que o Senhor queria começar a mostrar que não havia e não pode haver
para aqueles que confiam no Senhor e caminham com Ele. Mas Jesus vai ampliar a visão daquele homem quando ele simplesmente vai responder: pode ir, o seu filho continuará vivo. Ele não viu acontecer, ele simplesmente confiou no Senhor e foi embora. Ele não pediu uma confirmação nova, ele não pediu algo diferente, ele só confiou na palavra que o Senhor Jesus tinha dado. E Jesus realiza o seu primeiro milagre à distância, e o oficial do rei simplesmente confia. Qual que é a amplitude da sua fé? Você realmente acredita que o Senhor Jesus pode todas as coisas? Tudo? Você acredita realmente que Jesus pode alcançar os corações de familiares teus que ainda não conhecem a Ele? Você realmente acredita que o Senhor Jesus pode transformar o teu trabalho? Você realmente acredita que Ele pode transformar a tua casa? Em alguns casos aqui, aquele lugar que você não quer nem voltar às vezes, porque parece mais lugar de guerra, discussão, briga. Você realmente acredita que o Senhor pode abrir as portas na tua vida, no relacionamento, no trabalho, qualquer área? Ou às vezes te falta fé, ou falta ampliar a sua fé. Eu e minha esposa, alguns anos atrás, estávamos orando para poder comprar um apartamento, e aí a gente conseguiu encontrar um lugar que a gente tinha gostado muito, que estava um pouquinho mais, estava dentro das nossas condições da época. E aí, para fazer tudo aquilo dar certo, a gente precisava comprar uma carta de consórcio já contemplada, né? Tem todo um processo legal para isso acontecer. Mas o processo daquilo deveria levar 90 dias. Mas o processo todo levou, seriam 3 meses, o processo todo levou 8 meses. Nós já havíamos conversado com a imobiliária, os proprietários já haviam dito que estava tudo certo, nós já havíamos orado, o Senhor já tinha dado palavra que aquele seria o lugar. Mas eu confesso para vocês que depois que passaram-se os 3 meses, tinha dias que eu não dormia. Por quê? Assim, Deus, o Senhor falou que aquele era o lugar. Por que está demorando tanto? E chegou no 4º mês, no 5º mês, e a gente ligando, tentando descobrir o que estava acontecendo naquele processo, sem entender o que estava acontecendo, já triste, desanimado. Falei, pô Deus, eu acho que o pessoal lá, os proprietários, vão tentar vender para outra pessoa. Eles estão precisando do recurso lá também. Eles vão desistir do negócio. E aí eu estava um dia desanimado, triste, angustiado com aquela situação. E eu vim mais uma vez aqui para um culto nosso de sábado, como esse estamos tendo aqui agora. E naquele culto eu estava pregando, mesmo com o coração bem apertado. Era um culto de batismo, então era normal que algumas pessoas, amigos, familiares, vinham prestigiar aquelas pessoas que estavam sendo batizadas. E aí, no final do culto, um homem veio me procurar, e eu não havia comentado nada sobre aquela situação, junto com relação à igreja, eu estava só orando no secreto ainda naquele momento. E um homem, que eu nunca tinha visto na vida, falou assim, pastor, eu queria falar com você. No final do culto, me procurou, queria conversar com você, porque eu vim aqui hoje, eu sou lá da Bola de Neve, e eu vim hoje acompanhar o batismo aqui de um amigo meu, que eu nem acreditava que um dia ia se batizar na igreja. Nós estamos muito felizes, mas além de poder ter esse privilégio de prestigiar, eu queria dizer para você, pastor, que eu vi o teu nome no telão, eu não sabia quem você era, e quando eu vi o seu nome, eu finalmente descobri que você é a pessoa que está tentando comprar o apartamento do meu pai. E eu sei que está demorando bastante tempo, mas eu vim aqui dizer para você que não importa o tempo que demorar, o apartamento já é teu, da tua esposa, então fica tranquilo que Deus está cuidando do processo. Você acredita no negócio desse, gente? E sabe, eu vejo que hoje Deus está aqui nesse lugar para aumentar a nossa fé, ampliar, porque às vezes nós limitamos, porque muitas vezes não acreditamos que o Senhor pode sim realizar algumas coisas na nossa vida. Eu nunca imaginava que aquilo ia acontecer daquele jeito. Gente, são tantas as histórias de pessoas, de relacionamentos, de famílias, de outras áreas que vêm aqui na igreja e vêm conversar e a gente tenta ajudar.
Alguns anos atrás, um casal começou a vir aqui na igreja, eles já tinham 2 filhos pequenos. O casal veio procurar no final de um culto, falou assim: pastor, a gente vai terminar o nosso relacionamento, não tem mais jeito, a gente não consegue mais conviver juntos. Nós começamos a orar, começamos a conversar, deu 2 semanas depois, ela era cristã, estava um pouco afastada, ele não havia se convertido ainda, ele se converte, a vida dele começa a ser transformada. Aquilo era no mês de janeiro. Gente, ele se converte 2 semanas depois, a casa começa a mudar, mas na verdade eles estavam ajuntados, nunca haviam se casado no civil, nem na igreja. Eles começam a colocar a casa em ordem, mas existiam algumas barreiras. As barreiras eram o tempo que havia já passado, porque eles estavam juntos há mais de 10 anos, os recursos que podiam faltar para realizar um casamento, os filhos que uma tinha 10 anos de idade, o menino tinha 7, se não me engano, ou próximo disso. E o que vão pensar os nossos amigos, nossos familiares? E eu falei assim: sabe o que eles vão pensar? Eles vão pensar que aqui existe um casal que está ampliando a fé e honrando o Senhor no seu relacionamento. E isso vai ser um testemunho vivo na vida do filho de vocês. Gente, foi um privilégio para mim. Isso foi em janeiro, em julho, realizar o casamento deles, com os filhos entrando, trazendo as alianças. Olha que testemunho, gente. E são tantas as histórias de pessoas transformadas, que creram e confiaram que o Senhor, sim, podia transformar a vida de cada um deles. Mas sabe, e se Jesus não responder da forma que eu espero, no tempo que eu espero, o que eu faço, pastor? Você olha para a palavra dele e relembra as promessas dele, porque uma das suas promessas é: eu estarei convosco todos os dias. E mesmo quando o céu não se abrir, mesmo quando o mar também não se abrir, mesmo quando a tempestade vier, um tempo difícil surgir, mesmo quando estivermos passando por um deserto nas nossas vidas, a promessa do Senhor é que Ele estaria conosco todos os dias. Quando a gente fala sobre amplitude, na verdade amplitude também é uma fórmula matemática. Quando eu falo sobre amplitude entre um conjunto de números, para descobrir a amplitude entre um conjunto, eu preciso, na verdade, subtrair o menor número de um conjunto com o maior, para encontrar a amplitude. Mas essa amplitude é limitada, porque se eu penso de uma maneira espiritual com relação a essa fórmula matemática, eu coloco o menor fator, que sou eu e você, com relação ao maior fator, que é Deus, e o resultado dessa conta é igual a Deus, que é Jesus Cristo. E eu hoje quero dizer para você, nós precisamos aumentar a amplitude da nossa fé ao ponto de Jesus. Não mais nas experiências, não mais na vida das pessoas à nossa volta, não mais simplesmente na minha própria expectativa, mas ao ponto de Jesus. Porque isso nem mesmo o oficial do rei havia feito. E ele nunca podia imaginar que o Senhor podia realizar um milagre a uma distância assim tão grande. Agora tem um detalhe. Quando a gente fala sobre amplitude da nossa fé, à medida que o Senhor vai começando a trabalhar, você não vai ver antes das coisas acontecerem. Você vai precisar primeiro crer para depois ver. E não simplesmente aquilo que as pessoas esperam, que era ver para crer. Porque ver para crer, os judeus viram tantos sinais, milagres e coisas acontecendo à sua volta, mas ainda assim não acreditavam. Quem sabe hoje a sua oração precisa ser: Senhor, aumenta a minha fé, porque para mim ainda é difícil de acreditar. Qual que é a área da tua vida que está faltando Jesus na equação para ampliar a fé e você voltar a esperar, voltar a confiar, a esperar uma palavra de Deus para a tua vida? O terceiro sinal que rompe com as barreiras da fé, eu quero terminar com esse hoje aqui com vocês, é o sinal da palavra. O versículo 50 vai dizer: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A fé do oficial do rei aqui nessa história, ela é de se admirar. Ele confia em Jesus e logo parte, acreditando que Jesus havia realizado um milagre. Mas, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais no texto,
O texto vai dizer, à medida que o Senhor dá a palavra, ele confia e parte. Para onde? Ele não vai direto para Cafarnaum, ele não volta para sua cidade, mas ele fica aquela noite ainda na cidade de Caná. O texto vai dizer que é quando o Senhor dá aquela palavra, é a hora 7ª em algumas versões, em outras versões vai aparecer como 1h da tarde. Na verdade, não existe um consenso teológico com relação a esse horário, porque no sistema judaico, a 7ª hora é 1h da tarde, e no sistema romano, que era a origem daquele oficial do rei, na verdade a 7ª hora era às 7h da noite. Mas ainda assim, um pai que estava tão desesperado e como último recurso vai ao Senhor buscando por uma cura miraculosa, não iria mesmo ficar na cidade esperando para nascer o próximo dia e não ir atrás do seu filho, ainda tendo em vista que uma viagem noturna seria algo muito perigoso. Agora, se realmente era 1h da tarde, mais difícil ainda esperar, gente. E o texto vai dizer que no outro dia, ele se encontra com os seus servos, que estavam também vindo na direção do seu Senhor, para contar o que o Senhor Jesus havia feito, para contar que a mesma hora que aquele oficial do rei vai dizer que o Senhor havia dado uma palavra, era a mesma hora que a febre havia baixado daquele jovem e ele havia sido curado. A confiança que o oficial do rei tinha não era uma confiança cega, era uma confiança na palavra. E todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, eu posso depositar a minha confiança. Todas as vezes que o Senhor dos céus dá uma palavra, eu posso confiar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra a sua palavra. Números 23, versículo 19. E aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. E se Ele disse que estaria conosco, eu tenho a certeza de que Ele está comigo, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque Ele deu a sua palavra. E quando eu olho para a Bíblia, eu posso confiar nas promessas do Senhor para mim. Porque Ele deu a sua palavra. E quando o Senhor dá a sua palavra, Ele cumpre. E sabe, isso não é somente no ministério. Você pode estar pensando, você está falando isso porque você é pastor. Mas eu já vivia isso muito antes de ser pastor. É para todas as vezes em que nós precisamos de uma direção do Senhor, em qualquer área da vida. É para a nossa vida, é para tudo. E para romper a barreira da fé, e para que as pessoas possam ver esse sinal acontecendo na minha vida de uma maneira clara, eu preciso demonstrar, através da minha vida, que eu confio em tudo aquilo que a Bíblia me diz. Que eu confio quando o Senhor me revela alguma coisa, se ainda não aconteceu, ou é porque eu entendi errado, ou é porque ainda não é o tempo de Deus, porque nem tudo aquilo que Ele revela é para agora. Tem coisas que vai ser daqui a alguns anos que vão acontecer. Nem tudo é imediato ou imediatista como nós, mas o Senhor revela a sua vontade para os seus servos. Queria terminar com uma última história, essa mensagem de hoje, para a gente não estender demais. Tem sido um tempo muito especial na minha casa, mesmo em meio à pandemia, com a nossa filha pequenininha, a Lucy, em casa. Mas eu confesso para vocês também que tem sido uma das fases que eu mais tenho orado na minha casa. Não só por ela, não só pela igreja, não só pela pandemia, tantas as coisas que nós estamos vivendo, mas alguns momentos para orar, que eu estou tentando fazer ela dormir, ela não dorme. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de um milagre hoje, Senhor. Olha, eu já li todos os livros, já tentei todas as técnicas. Eu tinha uma técnica, na verdade, que até o 3º mês era infalível. Eu ficava olhando para ela assim, ficava fazendo assim, ó. Quase uma indução, sabe? Ela fechava o olho e dormia. Minha esposa tinha outra, ela colocava a mãozinha na testa dela, ia abaixando, fechava o olhinho e segurava até dormir. Dormia. Depois do 3º mês não funcionou mais nada daquilo, gente. E tem vezes que você está lá no quarto tentando fazer a criança dormir, e os pais vão me entender nesse processo, ou quem já cuidou de criança pequena, você fica mais de hora tentando fazer dormir e não dorme, gente. Não tem jeito.
e você já deu o banhozinho, já colocou a música, já fez todo o processo. E a gente está, nos últimos meses, os últimos 2 meses, na fase de tentar ensinar ela a dormir sozinha. Uma bênção, só não deu totalmente certo ainda. E no mês passado, minha esposa estava aqui todas as noites vindo ensaiar o Natal Aleluia, e depois vindo nas apresentações, e não tinha nem aquela mensagem para mandar no WhatsApp assim, ó, troca, não aguento mais. Então era sozinho, ela vinha para cá, dava de mamar, vinha para cá e eu dava o banho, e era, Senhor, é eu, você, a Lucy e a minha fiel escudeira, a minha cachorra chamada Zuba, que ficava deitada na porta me olhando. E uma dessas noites que ela não tinha jeito de dormir, eu já tinha andado com ela pela casa, a casa estava escura, eu já tinha feito de tudo, gente. Já tinha passado mais de 1 hora e nada de dormir. Aí colocava no berço, ficava olhando pela câmerazinha ali para ela não me enxergar, para ela tentar dormir sozinha, e nada resolvia, ela não dormia, voltava a chorar, pegava no colo, chacoalhava um pouquinho, na hora que estava quase dormindo, eu colocava no berço de volta e nada. E uma dessas vezes, quando eu ajoelhava ali do lado da cama, eu ficava simplesmente no celular, vendo um monte de coisa, eu falei, não, eu preciso começar a orar. E eu comecei a orar, e falei assim, Deus, eu preciso fazer um milagre do Senhor, Pai. Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei todas as técnicas. E eu ficava olhando para a câmerazinha, e ela lá com o olhão aberto, quase dando risada para mim na câmera, eu comecei a entender o que estava acontecendo. E daqui a pouco ela foi ficando quietinha, eu estava ajoelhado bem na porta do quarto, olhando para fora, o berço um pouquinho mais do lado, a minha cachorra deitada me olhando, bem na minha frente, esperando, sei lá o quê. E aí eu senti o Senhor falando comigo, pode sair. Como assim, Senhor? O Senhor falou de novo, pode sair. Ela já dormiu. Eu falei assim, Senhor, não é assim, Senhor. Deixa eu ensinar, eu li uns livros aqui que falam como é que faz a criança dormir. E eu preciso ficar um pouquinho mais, Senhor, porque e se ela acordar de volta e não dormir mais? Eu preciso ficar um pouquinho mais aqui para confirmar que ela dormiu mesmo. E ela tinha ainda colocado o braço pertinho do olho, não dá nem para ver se ela tinha dormido. Eu falei, Senhor, não é assim. Aí o Senhor falou assim, Lucas, desliga a câmera. Eu desliguei a câmera, ele falou assim, por que você não confia na minha palavra? Sai do quarto. Eu disse, Senhor, mas não é assim, Senhor. Sai do quarto. Na segunda vez que o Senhor falou para mim, foi tão forte, mas eu ainda não tinha confiado, que até o meu cachorro levantou e foi embora, confiando que o Senhor tinha falado, mas eu não tinha confiado ainda. E sabe, eu vim aqui hoje para dizer para você que está na hora de você confiar mais. Ele pode sim todas as coisas. Só Ele pode resolver várias áreas da tua vida em que você não tem mais saída. Só Ele pode resolver a tua vida e te fazer sim uma pessoa muito melhor do que você já é. Só Ele pode. Mas para isso, você vai ter que confiar mais. Porque se você não confiar, não vai dar certo. Eu vejo o povo no deserto, caminhando, seguindo a coluna de fogo. Eu vejo o povo no deserto, caminhando, seguindo a nuvem. Eu vejo Elias confiando no Senhor e mandando colocar ainda mais água sobre aquele altar, porque ele acreditava e confiava na palavra que o Senhor iria se revelar e derramar fogo do céu naquele lugar. E eu olho para a Bíblia e vejo o Senhor se revelando e mantendo a sua palavra. Mas às vezes eu vejo que nós estamos passando por fases difíceis, e talvez você está hoje vindo aqui ou ouvindo essa mensagem e está se identificando, pastor, mas eu estou passando por um deserto. Mas eu queria te dizer que o deserto é o lugar da presença, é o lugar do milagre, é o lugar onde o Senhor dá a direção para tempos novos da nossa vida, seja no êxodo, seja na volta do povo do exílio babilônico, onde o Senhor revela em Isaías que ia colocar um caminho no deserto, rios, trazendo a sustância para aquele povo e atender as necessidades, e inclusive a sua presença em meio à solidão daquele lugar.
Está na hora de você voltar a confiar mais. Está na hora de você acreditar que o Senhor pode sim todas as coisas. E talvez você pergunte assim, pastor, mas e se eu não entender na Bíblia? E se eu não perceber Deus falando comigo? O que eu faço, pastor? Sabe o que você faz? Você espera. Espera o quê, pastor? Até a Bíblia ficar mais clara para você, porque você lê ela tanto. Ou o Senhor se revelar a você. Você espera. Sabe por que a gente ora? Se Deus já sabe todas as coisas, a gente ora para que o nosso coração possa estar cada vez mais alinhado ao coração de Deus. A nossa vontade cada vez mais alinhada à vontade dEle. A nossa confiança mais alinhada à confiança dEle. A nossa amplitude da fé cada vez mais alinhada à amplitude da fé dEle, que é ilimitado. E hoje, se Deus falou com você, eu quero orar junto com você. Deus falou com você assim, pastor, eu preciso hoje pedir, clamar, porque talvez a minha cabeça fosse exatamente igual àquele oficial do rei. Eu creio no poder do Senhor, eu sei aquilo que Ele pode fazer, mas eu não acredito que Ele podia fazer daquela forma. E hoje fala assim, Senhor, eu preciso aumentar a minha fé, ampliar a fé. Preciso acreditar mais na Tua Palavra e viver a Tua Palavra.